eu sou Davi Sickert e seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o livro de Hebreus. Nós nos encontramos no nosso 11º estudo, que vai falar sobre Jesus como autor e consumador da nossa fé. É exatamente isso que Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, nos traz. Mas antes de irmos para o nosso estudo, eu quero te fazer um convite especial de se inscrever aqui no canal. Nós já estamos quase chegando a marca de 200 inscritos compartilhando a mensagem de Deus todos os dias. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações, curta e compartilhe o vídeo para que chegue mais pessoas e que assim diariamente o Evangelho seja levado para mais pessoas todos os dias. E nós vamos para o nosso estudo sobre Jesus como autor e consumador da nossa fé agora. Os capítulos 11 e 12 do livro de Hebreus falam sobre a fé, e talvez sejam os capítulos mais conhecidos e amados do livro de Hebreus. Mas o livro de Hebreus também fala sobre a vida cristã como uma carreira, e que aqueles que permanecem fiéis, que mantêm a sua fé até o fim, receberão a recompensa. Além disso, Hebreus também fala sobre o drama dessa carreira, onde os grandes heróis da fé do passado, as pessoas que demonstraram uma fé inabalável, ainda não receberam a recompensa. O livro de Hebreus, por fim, fala que nós estamos no limiar de receber essa recompensa na volta de Jesus e que, ao contrário daquela geração do deserto que não demonstrou fé e por isso não entrou na terra de Canaã, nós devemos preservar a nossa fé, manter nossa fé inabalável e assim receberemos a promessa. Logo no primeiro verso do capítulo 11 de Hebreus, nós já vamos encontrar uma definição de fé e a Bíblia nos diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A palavra certeza é uma tradução da palavra original grega hipotásis, e a palavra convicção, uma tradução da palavra original grega elenchos. O problema é que essas palavras, no contexto original delas, tinham um significado diferente daquelas que nós atribuímos a certeza e convicção no dia de hoje. Quando se trata de fé associada a essas palavras, nós levamos para algo mais sentimental, para sensações. Porém, hipotásis e elenchos não tem nada a ver com isso. É uma palavra que não leva em conta o estado de espírito. Hipotásis, por exemplo, ela é uma palavra usada para se referir a um título de propriedade. Não estava falando ali sobre o sentimento de ser dono de um terreno, mas o próprio título de posse daquele terreno. Hipotásis e elenchos, seu contexto original, falam a respeito de uma realidade e de prova de que aquilo é verdadeiro. E é exatamente essa definição de fé que Hebreus no capítulo 11, no verso 1, quer nos trazer. Uma realidade, uma prova das coisas que nós aguardamos. E é justamente baseado nessa definição de fé que Hebreus no capítulo 11 vai apresentar a galeria dos heróis da fé. Grandes pessoas que no decorrer da história humana demonstraram uma fé inabalável. No nosso estudo e também no livro de Hebreus, 3 personagens recebem certo destaque. E é justamente sobre eles que nós vamos refletir agora e trazer lições para a nossa vida no dia de hoje. O primeiro deles é Abraão, também conhecido como o pai da fé. Abraão, na sua vida, demonstrou uma fé inabalável, desde o seu chamado que foi feito por Deus, de sair da casa da sua parentela, deixar a sua terra, a terra da sua família, e se dirigir a uma terra que Deus ainda mostraria qual seria. Abraão respondeu positivamente a esse chamado, e foi e seguiu aquilo que Deus havia ordenado para ele. Mas a sua maior prova de fé aconteceu no final da sua vida, onde ele foi chamado para sacrificar seu único filho da promessa, Isaque. Essa definição de único filho soa como uma aparente contradição, visto que o primogênito de Abraão foi Ismael. Porém, Deus falou para Abraão atender o pedido de Sara para mandar embora da sua casa tanto Ismael quanto a sua mãe, falando que ele mesmo cuidaria deles. Uma outra aparente contradição é justamente aquilo que nós vemos em toda a vida e no chamado de Abraão, que a partir dele seria feita uma grande nação. Porém, o capítulo 11 do livro de Hebreus nos demonstra que Abraão tinha resolvido esse enigma, pelo menos dentro da cabeça dele. Ele acreditava que Deus traria de volta a vida, ressuscitaria Isaque após ele ter sido sacrificado. Baseado em como Deus já tinha trazido a vida a Isaque de forma extraordinária. Tanto Abraão quanto Sara já eram bem idosos, avançados de idade. Abraão já tinha 100 anos nesse momento. Além disso tudo, Sara ainda era estéril, ela não podia ter filhos. E Deus executou um milagre para trazer Isaque à vida. E era baseado nisso que, de alguma forma, Abraão tinha chegado à conclusão que Deus ressuscitaria Isaque. Mesmo que a ressurreição nunca tinha acontecido ainda na história humana. Hoje, porém, nós temos a certeza da ressurreição em Cristo Jesus, que vai acontecer quando Cristo Jesus voltar.
A própria ressurreição de Cristo é um exemplo para nós de que isso há de ocorrer. Porém, mesmo sem saber disso tudo, Abraão foi fiel ao chamado de Deus, porém Deus proveu um cordeiro, símbolo desse mesmo Cristo Jesus, que um dia veio e morreu por mim e por você. O segundo grande personagem bíblico que demonstrou uma fé extraordinária em sua vida e que recebe um destaque excepcional na galeria da fé de Hebreus no capítulo 11 é Moisés. Moisés é sem dúvida uma grande referência de fé, uma das maiores que nós encontramos na Bíblia, e sem dúvida ele demonstrou isso na sua vida. Pela fé, Moisés recusou liderar a maior nação do mundo naquela época, o Egito. Ele herdaria esse cargo através da sua mãe adotiva, a filha de Faraó. Moisés, pelo contrário, preferiu associar e liderar uma nação de escravos. Pela fé, Moisés conduziu aquele povo para fora do Egito, atendendo o chamado de Deus para a sua vida. Moisés liderou aquele povo, o povo rebelde, e o fez chegar na terra de Canaã, mesmo ele não tendo entrado e mesmo tendo passado 40 anos no deserto. Pela fé, Moisés recusou as honras desse mundo e preferiu viver e seguir o chamado de Deus. Isso é um exemplo para cada um de nós hoje, que precisamos preferir a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus espera de nós, ao ser honrados por esse mundo mau e rebelde. A terceira pessoa que recebe um destaque excepcional na galeria da fé no livro de Hebreus, uma pessoa que demonstrou uma fé extraordinária, é Raabe. Talvez ninguém esperava que Raabe estivesse descrita dentro dessa galeria, e tão pouco que recebesse certo destaque. Depois de Raabe ser descrita, o livro de Hebreus muda sua estrutura e retrata um monte de pessoas que demonstraram uma grande fé e não dá explicação de como e por que eles fizeram isso. Além disso, esse destaque para Raabe é inesperado, porque nem mesmo israelita ela era. Ela nem mesmo viu os grandes feitos que Deus havia realizado pelo povo de Israel. Porém, Raabe ouviu falar daquilo que Deus havia feito para o povo de Israel e creu nele. Quando os espias foram até a sua terra, ele os acolheu e protegeu. E por isso ela foi salva da destruição da sua terra e também demonstrou uma fé extraordinária. Raabe acreditou sem ver. Ela ouviu e creu. E essa é uma grande demonstração de uma fé que nós precisamos exercer nos dias de hoje. Nós não vemos a Jesus, mas nós ouvimos falar dele através do testemunho da palavra de Deus, a Bíblia. E assim como Raabe creu sem ver, nós também devemos fazê-lo. Além disso, o exemplo de Raabe deve ter sido um conforto extraordinário para o público do livro de Hebreus, que estavam sofrendo grandes perseguições, e muitos ali também não tinham visto a Jesus. Com certeza, o exemplo de Raabe foi um conforto para o coração daquelas pessoas, e também precisa ser um conforto e um exemplo para nós no dia de hoje. Além disso, eu quero parar aqui para fazer um desafio e te lembrar que o livro de Hebreus é um sermão de Paulo, que talvez foi escrito por ele ou por uma outra pessoa, mas com certeza foi um sermão pregado por Paulo. Por isso leia o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de Hebreus como se fosse um sermão, como se você estivesse escutando um apelo num sermão para você. Reflita na vida desses grandes heróis da fé e deixe aqui nos comentários que lições você tirou disso. Porém, o ápice de toda demonstração de pessoas que exerceram fé se encontra no capítulo 12, dos versos 1 ao 3, onde demonstram a Jesus como autor e consumador da nossa fé. Ele também é o nosso percussor, ou seja, ele vai adiante de nós, e os benefícios que ele recebe, nós também receberemos. Hebreus, no capítulo 10, no verso 37, Paulo fala sobre Jesus como aquele que vem e que não irá demorar. E no capítulo 12, o ápice de toda essa lista sobre os heróis da fé, fala sobre Jesus como autor ou percussor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé em pelo menos 3 sentidos. O primeiro deles é que Jesus é o único que completou a corrida, a carreira, de forma completa. Todos os outros descritos no capítulo 11 ainda aguardam o cumprimento e o recebimento da recompensa, quando Cristo Jesus voltar aqui na terra. Porém, Cristo Jesus já entrou no descanso, está à destra de Deus e já reina todo o universo. E nós, juntamente com aqueles que já completaram a carreira e hoje descansam, que nós iremos completar a nossa também quando Cristo Jesus voltar. Em segundo lugar, é que a vida perfeita de Cristo Jesus é que tornou possível que todos os outros, como nós no dia de hoje, corrêssemos essa corrida, porque se Cristo Jesus não tivesse completado a sua corrida, toda a nossa jornada seria inútil, porque é somente através dos méritos dele que nós recebemos a recompensa. Em terceiro e último lugar, Jesus é a razão pela qual nós temos fé. Jesus expressou a fidelidade divina para conosco. Mesmo nós falhos, pecadores, Jesus nunca nos abandonou, nunca desistiu de nenhum de nós.
Muito pelo contrário, ele veio aqui na terra, completou sua carreira, correu com paciência, com fidelidade, mesmo quando nós éramos pecadores. E ele fez tudo isso visando nos salvar, e é através daquilo que ele fez que nós podemos herdar a recompensa da nossa corrida. É somente através dos méritos de Cristo Jesus que nós temos a possibilidade de recebermos a recompensa. Jesus é o consumador da nossa fé, porque a vida dele é um exemplo de como a carreira da fé, a corrida da fé, deve ser corrida. Jesus é nosso exemplo perfeito de obediência e é o nosso alvo, ao qual nós devemos seguir, é o exemplo perfeito que nós devemos buscar alinhar nossa vida a ele. Jesus fez tudo aquilo que nós não podíamos fazer. A nossa fé e fidelidade é uma resposta àquilo que ele já fez por nós. Por isso, nosso desafio no dia de hoje é correr a nossa própria carreira. Embora a gente não possa fazer aquilo que Jesus já fez, baseado nos méritos dele, nós podemos completar corretamente, com perseverança e com fé, a nossa própria corrida também. Através dos méritos de Cristo Jesus, que completou a sua carreira e está lá no céu intercedendo por nós, nós podemos permanecer fiéis, demonstrando a nossa fé, mesmo em meio às nossas adversidades. Jesus é nosso exemplo perfeito, nosso percursor, o autor e consumador da nossa fé. E é através dele que nós podemos agir com fé aqui na terra. Por isso, meu apelo hoje é que você não abandone a sua corrida de fé. Muito pelo contrário, seja revigorado a permanecer nessa corrida até que Cristo Jesus venha. Hebreus nos fala que Jesus está muito próximo de voltar. Ele vem e não irá demorar. Por isso, não abandone a sua fé nesse momento. Muito pelo contrário, se permaneça cada vez mais fiel. Demonstre cada vez mais fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus voltará muito em breve. Nós precisamos, em resposta àquilo que Cristo fez por nós, completar nossa corrida com fé, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu te convido a deixar aqui nos comentários para que outras pessoas se fortaleçam através do seu exemplo. Por isso, comente aqui como ver Jesus como o autor e consumador da sua fé te fortalece nas suas batalhas espirituais no dia de hoje. Eu também quero mais uma vez te convidar a se inscrever no canal para que a gente chegue aos 200 inscritos e passe também disso para que cada vez mais o Evangelho seja anunciado a todo mundo e Cristo Jesus volte. Por isso eu te encontro no próximo sábado para mais um estudo sobre o livro de Hebreus.